A paz do Senhor, amados irmãos, estamos hoje estudando a nossa 13ª lição, o fechamento do trimestre, que teve como tema a raça humana, escrita pelo nosso pastor Claudionor de Andrade. No próximo domingo estaremos entrando em um novo trimestre. Esta lição de hoje vai tratar sobre o novo homem em Jesus Cristo. E esta lição vai tratar acerca do nascimento, da santificação, da justificação e da regeneração. São os processos, na verdade, que faz parte da vida de todo aquele que um dia aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Eu vou fazer com você uma oração para que Deus nos dê graça e entendimento nesta lição. Senhor Deus e Pai, te agradeço por todos que neste momento estarão comigo, participando, Senhor, desta videoaula, em suas igrejas, em suas casas, aonde estiverem, ó Pai, que a tua presença possa ser com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, ela está registrada, o texto bíblico, em João capítulo 3, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo de número 1 a seguir, que vai dizer assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos feito a leitura do nosso texto de classe, a nossa leitura bíblica em classe, e a nossa lição vai destacar então o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo vai dizer assim: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Está em Efésios capítulo 4, versículo 13. Aqui nós já vemos nesse texto áureo que a nossa vida ela vai sofrer mudanças no decorrer do tempo. Nós aceitamos a Jesus, começamos a caminhar de uma forma, mas a tendência é que cada dia mais nós nos aproximemos do Senhor nosso Deus. A nossa verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele
embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Os irmãos se lembram que nós estudamos sobre Jesus Cristo em sua natureza humana e na sua natureza divina. Então, aqui está dizendo que em Cristo é possível que o homem tenha a perfeição espiritual, moral e ética. Lembremos que lá no Éden, o homem tinha toda a imagem, o homem tinha toda a semelhança com Deus. Quando o pecado entra no mundo, o homem continua sendo semelhante, porém perde a imagem. Esta imagem, ela só vai ser novamente recebida pelo homem, ou o homem só vai voltar a ter essa imagem novamente depois que ele aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. A nossa lição tem como objetivo geral mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. E nos objetivos específicos, apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Pois bem, a nossa introdução, ela vai dizer assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. O primeiro Adão, nós vimos que ele peca lá no Éden. O Adão lá no Éden, ele vai errar, ele vai falhar, ele vai fracassar. Ele vai perder, como eu disse, a sua imagem, a imagem de Deus. Ele falhou. Mas Jesus é considerado o segundo Adão, sendo que esse segundo Adão ele não mais erra, não mais peca, não mais falha. Esse Adão, ele é perfeito. Jesus Cristo, ele é perfeito. Por ele ser perfeito, torna-se possível também que todo aquele que aceita Jesus seja perfeito. Ainda que não alcance essa perfeição total nessa vida, irá alcançar na vida eterna. Então, o comentarista vai nos dizer, o pastor Claudio Honor, nosso mestre, que esta última lição do trimestre iremos estudar o nascimento, justificação, santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Primeiro tópico diz assim: o nascimento do novo homem. Nós vamos ler sobre nascido, não do sangue nem da carne, nascido de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. Diz assim então: Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nicodemos, ele era um mestre, porém, ele, quando Jesus fala sobre o novo nascimento, ele fica perdido. Ele não entende que seria algo espiritual. Ele pensa que seria necessário ele voltar ao ventre de sua mãe para que pudesse nascer novamente. Então Jesus vai dizer para ele que era necessário nascer, não agora por vontade humana, mas pela vontade de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Então diz assim: nascido não do sangue e nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João vai afiançar
que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual, não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. João capítulo 1, versículo 12 e 13 vai dizer assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, esse novo nascimento, ele é totalmente espiritual. Não é um nascimento carnal, mas sim o nascimento espiritual. Perfeito? Então, nós vamos observar que Jesus Cristo, então, ele é considerado o último Adão, com condição também de fazer com que cada um de nós, em Jesus Cristo, nos tornemos uma pessoa nascida de novo. Então, nós vemos aqui que esse nascimento, ele só será possível mediante esta ação de Deus. E o nosso comentarista, ele vai usar aqui a palavra afiança, que vai nos dar uma ideia de responsabilizar-se, prestar fiança, abonar e garantir. Ou seja, Jesus, ao afiançar-nos, ele vai garantir a cada um de nós o direito de salvação, o direito de vida eterna a todos aqueles que o receberem como Senhor e Salvador. Vamos lá para o segundo subtópico, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Vai dizer exatamente isso. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Então vamos entender logo que nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Ninguém se tornará filho de Deus por outro caminho que não seja pela fé. Só se torna filho de Deus mediante a fé na pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até porque, como já falamos, Jesus Cristo é que vai nos afiançar. Jesus Cristo é que vai nos garantir esse direito de vida eterna, de salvação eterna. Então, agora, nascido de Deus, nós vamos chegar a uma estatura de varão perfeito. Quando? Quando ao final da nossa caminhada. Aqui caminharemos até o ponto de nos tornarmos varões perfeitos. Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo, em Jesus Cristo, nós somos nova criatura. No terceiro subtópico, vai dizer, nascido da água. O batismo nas águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Marcos 16:16. Marcos 16:16 vai falar sobre essa necessidade, né, quando Jesus manda que fosse pregado o evangelho, quando ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Porém, nós vamos entender que o batismo em si não tem o poder de salvar. Porque senão seria muito fácil. Alguém batiza ou se batiza, aceita ser batizado e a sua situação já resolveu? Não, não é por aí. Ele precisa que seja gerado nele a fé na pessoa bendita de Cristo. Aí sim, dando o tempo, ele vai batizar-se e vai dar o testemunho da fé dele na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. Nós vamos entender também que o batismo aqui, esse nascer das águas, pelo batismo, é que o homem vai morrer na sua natureza pecaminosa
E a exemplo de Cristo que ressuscitou, ele também vai ressuscitar para uma vida eterna, vai ressuscitar para uma viva esperança de salvação em Cristo Jesus. E por fim, no quarto subtópico diz assim: nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. O que é regenerar? Regenerar nos dá uma ideia de gerar de novo. Se nós, no passado, fomos gerados ou concebidos pela semente do pecado, agora nós seremos gerados pelo Espírito Santo. Temos pecado? Sim, mas como lemos na lição passada, não mais o pecado original. Nós temos o pecado experimental, que é o que nós praticamos diariamente. Porém, esse pecado experimental, ele não tem o poder de nos levar a afastar de Deus. Por quê? Porque nós vamos reconhecer sempre que o Senhor, ele nos perdoa. É claro que nós temos que ter o cuidado. Não é porque que estamos na graça, vamos viver pecando. Não. Mas mesmo sendo pecadores, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, porque nós nascemos dele. E é através dele que nós recebemos esse novo nascimento, não para uma vida, para viver no pecado, mas para viver agradando ao Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe. Iremos gravar a nossa segunda videoaula, tá bom? Aí você entra lá, curte lá e não esqueça de você se inscrever também e participar do nosso canal. Nós faremos mais 2 gravações, o segundo tópico e o terceiro tópico, tá bom? Deus te abençoe.